Salve, salve família, como é que vocês estão? Só de boa? Tranquilidade na área. Forte abraço aqui da minha parte pra vocês. Hoje a gente vai estar reagindo à saga Deadpool, que acabou de sair fresquinho no canal Piuí, a gente nem gosta, né? E esse vídeo tá acontecendo a pedido da Maria, certo? Tá aparecendo aqui o comentário dela. Maria, tamo junto, um forte abraço aí pra você, certo? Pro resto do pessoal também, um forte abraço aí. E vamos pra cima, sem enrolação, papai. É isso, minha família, bora lá. Coloquei meu fone. Coloca o fone aí, se não tiver fone também vai sem fone, vamos pra cima. Segundos, 3 e 7, canal Piuí. Família, depois vai lá, deixa o like no vídeo dos caras pra fortalecer, que, mano, os caras são top demais, tá ligado? Deixa o like aqui no vídeo deles, também deixa o like aqui nesse vídeo pra ajudar, certo, família? Comentem aí mais sagas ou outros tipos de vídeo, desde reação à música, o que vocês quiserem. Pode ser qualquer nicho, que eu quero até aprender mais aqui, coisas que eu não vejo, quero aprender a ver com vocês, certo? E vamos pra cima, deixa o like aí, se inscreve no canal pra fortalecer, estamos na meta de 1000 inscritos até o final do mês, e é isso. Play. Imagine que você é um ator muito famoso, você tem ali seus papéis, vivendo sua vida de Hollywood, ganhando dinheiro, e daqui a pouco você descobre que um personagem dos quadrinhos foi inspirado em você. É mais ou menos isso que aconteceu com Ryan Reynolds, quer dizer, não bem isso, mas quase isso, porque nos quadrinhos da Deadpool tem um determinado momento em que o personagem fala que a aparência dele é a mistura do ator Ryan Reynolds com o Sharpay, como se fosse uma cruza dos dois. E aí o Ryan Reynolds, que é esse cara mais engraçaralho, esse cara todo bobalhão, leu isso e falou: esse personagem até que é legal. Eu gostei, hein? Ryan Reynolds então ficou obstinado a interpretar o Deadpool. Ele começou a pesquisar sobre o herói, ele começou a desenvolver algumas histórias, alguns argumentos para isso tudo, e veja só, quem acredita sempre alcança. Ryan Reynolds foi o Deadpool no filme de 2009, X-Men Origins Wolverine. Acontece que esse filme foi massacrado pela crítica, pelo público, e um dos pontos mais baixos dele é justamente o Deadpool do Ryan Reynolds. Isso porque esse Deadpool do filme não é bem o Deadpool. Ele até começa sendo um cara piadista, mercenário, mas eles tiram todas as características interessantes do personagem pra fazer um baraca genérico. Ele é conhecido como o mercenário tagarela. O que eles fizeram? Costuraram a boca do cara. Porra! Acho que enfim Stryker conseguiu calar sua boca. Pô, o que deixava o personagem engraçado era ele falar, e fechou a boca. O MCU estava nascendo. E em paralelo ao MCU, a Fox fazia os filmes do X-Men. E eles estavam lá fazendo filme após filme. Porém, aparentemente, depois desse fracasso com o Deadpool, a Fox não se interessava mais em trazer o personagem para um longa-metragem. Porém, o Ryan Reynolds, sim, ele era fã do personagem, então ele mesmo bancou junto com uma galera um curta animado onde ele dublava o Deadpool, que era uma espécie de ideia do que poderia ser um filme do Deadpool. Hola, me llamo Vecina de la Muerta. Mas depois quando ele fez o filme solo, você é louco. E como eu acabei de falar, quem acredita sempre alcança. Por incrível que pareça, os figurões da Fox assistiram isso, perceberam que o filme do Wolverine, por mais que tivesse sido massacrado pela crítica, conquistou um certo charme do público e decidiram fazer um novo filme do Deadpool e novamente com o Ryan Reynolds, o ator que até então era conhecido por um monte de filme meia bomba e que já havia fracassado como Deadpool e como Lanterna Verde. Pô, ele já tinha errado duas vezes em filmes de herói. E agora tinha uma terceira chance pra finalmente fazer dar certo. Mas viu só, pra ganhar uma terceira oportunidade é só nascer bonitinho, só ser gatinho que você consegue. Ah, mas ele fez o curta, né? Ele foi atrás, ele pesquisou, ele sabia a história. Sim. E ele é gatinho. Esses caras é foda. Lançado em 2016 com direção de Tim Miller, de Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Filmeco. Isso é muito mal. E roteiro de Red Reese e Paul Wernick de Zumbilândia, Deadpool já começa peculiar, porque ele tem essa abertura meio que em câmera lenta. Até lembra um pouco aquela cena do Mercúrio do X-Men, onde tá acontecendo uma loucura, entendeu? Tem o Deadpool caindo, tropeçando com um monte de capanga morto no meio. E esse filme já começa zoando os clichês dos filmes de heróis antes mesmo de começar, porque nos créditos de abertura já vem ali as descrições de que a gente vai assistir mais um filme de herói com uma garota gostosa, com um personagem de CGI e até um alívio cômico. E o vilão é britânico.
Corta depois pro Deadpool dentro de um táxi falando com o Dopinder, um indiano que tá ali falando com ele, trocando uma ideia. Esse cara é todo bobalhão e o Deadpool fica zoando ele o tempo inteiro. E além de zoar, ele dá um contexto do que tá acontecendo. É o seguinte, o Deadpool quer ser vingado do cara que acabou com a vida dele, o tal do Ajax, ou Francis, que é o vilãozinho britânico que o filme falou no início. E logo depois disso a gente tem uma cena de ação com direito a muita coisa massa que a gente já viu em vários filmes, como tiroteio, mas algumas coisas que a gente não viu ainda, como tiro no c... direto pelo fiofó. E 3 balas matando uma pessoa. Não, uma bala matando 3 pessoas, espera. 3 balas matando uma pessoa. Direto pelo cu. Podemos esquecer também disso. E como a Fox não via Double em Deadpool um grande projeto, um projeto gigante, ele não era como um filme dos X-Men, ele era algo menor, mais low profile, e eles aceitaram que esse daqui fosse um filme para maiores de 18 anos. O resultado disso é que a gente tem uma violência que a gente não tá acostumado a ver em filmes de herói, entendeu? Nessa época a gente tinha o MCU soltando um monte de filme, a DC soltando um monte de outros filmes, mas nenhum deles tinha a violência que o Deadpool tem. Então, e o humor também não, né? Porque o humor disso aqui é um humor escrachado, entendeu? É tipo tiro no c... é falar palavrão o tempo inteiro, é uma parada muito nojenta. Esse filme aqui tem vários momentos que parece que um adolescente escreveu. E em alguns momentos isso vai ser muito bom, né? Porque, tipo assim, tem que ter um pouco de quinta série dentro de si, né? A gente vai morrer sendo quinta série, cara. E uma coisa que contribui para essas piadas e esse humor todo é que o Deadpool tá sempre quebrando a quarta parede, né? Então, assim como a gente tá fazendo com você, ele conversa com o público. E isso permite que ele faça muitas piadas com o que tá rolando ali. Quem eu tive que chupar pra ter o meu próprio filme, eu não posso contar, mas rima com Wolverine. Ele, inclusive, lembra, de certa forma, o próprio Máscara do Jim Carrey, né? Porque ele fica o tempo inteiro falando com a câmera, ele faz essa parada mais escrachada, ele zoa um monte. Ele não parece pertencer a um mundo real, ele é tipo no mundo da loucura. E ele também não parece pertencer ao MCU e nem ao DCU e nem a nenhum desses universos. E eu acho que esse é um dos grandes segredos do sucesso do Deadpool. Sim. Dito isso, teremos Deadpool com Wolverine dentro do MCU. Que será que vai Mas antes ser? que possamos ver o fim dessa batalha, o filme faz uma viagem no passado e a gente vê o início desse personagem Deadpool. O nome dele é Wade Wilson e ele fazia parte das Forças Armadas. Ele fez várias operações especiais, aí, mas né? depois de um tempo acabou virando mercenário, então ele ganha um trocado fazendo uma coisinha aqui ou ali. E é no meio dessa vida que ele acaba conhecendo a prostituta Vanessa, pelo qual ele se apaixona. E amor de p... Sabe como é que é, né? O cara fica doido, o caba não se controla e a vida dele vira uma coisa boa, olha só. Ele tava lá envolvido com vários problemas, mas com a Vanessa ele é feliz e a vida dele é demais. Ele até é currado. Isso ele não gosta muito, mas tem outras coisas que ele gosta. E feliz Dia Internacional da Mulher. Ixi, ladrão. Mas tudo que é bom dura pouco e num belo dia o Tomou-lhe Wade um desmaia e acaba descobrindo que ele tem um câncer terminal. E aí o Wade Puta Wilson merda. fica triste, ele começa a querer se separar da Vanessa porque ela vai ver ele morrer e ele não quer que isso aconteça. Então ele vai afogar as mágoas no bar e é justamente lá, junto com a manguaça, que vem a solução para todos os problemas. Porque um cidadão engravatado com cara de pedófilo aborda ele e fala o seguinte, ó, eu tenho um tratamento experimental e eu preciso de voluntários. Conheço o seu caso, tá aqui o meu cartão. Se você se interessar, é só chamar. Não deixaremos apenas você melhor. Faremos de você o melhor dos melhores. Um super-herói. O Wade fica um pouco cabreiro, porque afinal o cara tem cara de pedófilo e tal, e ele achou meio estranho. Mas ele Pedófilo percebe é que não foda, tem outra escolha e acaba aceitando. E ele vai parar no laboratório clandestino, onde ele conhece o tal Ajax, o Francis, né? E esse cara aí é o médico que vai realizar esse processo. Só que o Wade Wilson é um cara que gosta de provocar. Ele é um cara tagarela, como estava dito no início desse vídeo aqui. Então ele começa a zoar, começa a fazer piada, não para de fazer. E o Ajax começa a se irritar, começa a se incomodar com o cidadão. Então ele transforma todo esse processo que já era doloroso, pior ainda. Olha só, o problema com a tortura contínua é que não dá pra ficar pior depois dela. É isso que você acha? E era doloroso justamente porque o que o Ajax quer fazer é acordar os genes mutantes que existem ali no DNA do Wade Wilson. E para isso ele acaba tendo que torturar o Wade. Então ele vai fazendo aquelas torturas para ver se o cara consegue despertar esses genes. Só que nunca dá certo. Por mais que ele torture o Wade Wilson, tudo que ele consegue é piada em cima de piada. Dá pra entender o Francis também, né? Porque ele tá sendo muito chato, né? Insuportável. Não, é o personagem. E ele fica
ainda mais chato quando descobre que o Ajax se chama, na Personagem, verdade, pai. Francis. E aí ele começa a implicar com o cara, porque o cara se vende como Ajax, mas o nome dele é Francis. E o Francis fica incomodado com isso. Então ele decide assim, quer saber, esse cara tá zoando meu nome, então agora eu vou acabar com ele. E aí o Francis parte para um nível superior de tortura. Ele coloca o Wade dentro de uma cápsula que consegue remover o oxigênio. Então o cara começa a ficar sem ar, ele não consegue respirar lá dentro. Só que um pouquinho antes dele morrer, o Francis faz com que o oxigênio volte. Aí ele volta a respirar, depois ele vai até muito perto da morte de novo e ele fica nesse processo de vai e vem, entendeu? E finalmente os poderes de Wade Wilson aparecem. Só que é o seguinte, junto com esses poderes de regeneração dele, ele é tipo um Wolverine, tá ligado? Leva um tiro, um corte, regenera. Também veio um problema, tá? Ele fica com essa aparência de abacate, entendeu? Tá todo enrugado, todo horrível. E aí o Francis fala, parabéns, Wade, agora você está curado, não tem mais o câncer. Tá com essa aparência de saco aqui, de escroto, mas tá vivo. E aí o Wade Wilson fala, tá, mas não tem como tirar esse negócio aqui? E o Francis fala, até tem como, mas você não merece. Eu poderia curá-los. Mas qual seria a graça? Caralho, a maquiagem dos caras é foda, né? Deixa mó realista. E logo depois ele fala, vou prender você e te mandar aqui como uma mercadoria. E aí o Wade percebe que ele estava sendo só cobaia, entendeu? Ele ia virar um escravo. Só que ele consegue escapar de uma maneira MacGyveresca. Profissão perigo. Caralho. É porque ele não vai morrer, e logo né? depois Então de sair da cápsula, né? inicia-se ali uma grande brigação entre o Wade Wilson e Francis. Os dois se pegam no pau, sem dó nem piedade. Que delícia! E chega um determinado momento em que o nosso querido Wade Wilson dá uma vacilada, o Ajax crava uma estaca no peito dele e sai dali. Porém, agora o Wade Wilson tem esses poderes. Então ele acaba sobrevivendo. Ele consegue sair dali com vida, porém com essa aparência horrorosa, né? Então ele, assim, ele começa a ficar meio receoso de se aproximar da Vanessa, porque agora ele já não é mais o mesmo Wade Wilson pelo qual ela se apaixonou. O bicho ficou feio, hein? Muito feio. Na sequência, ele vai se encontrar com o amigo de bar dele, o Weasel, que faz questão de salientar o quão feio ele está. Ele fala isso várias vezes e vira uma fila de piadas sobre a feiura do Wade Wilson. Parece um abacate que fez sexo com um abacate ainda mais velho e enrugado. Na sequência, ele decide adotar a alcunha de Deadpool, porque tava lá num quadro, o nome que eles faziam, a aposta de quem ia morrer primeiro. Ele vira o Deadpool e quer ir atrás do Francis. Por quê? Porque o Francis deixou ele feio. Mas salvou a vida dele, né? Salvou a vida dele. Então, assim, eu tiro que talvez o Wade Wilson é um pouco... Ingrato? Ingrato. Não, não é ingrato, assim, não. Ele ia morrer, né? Pô, mas ficou feio Muita pra caralho, gente feia não que não vai existe dar nem pra nesse mundo. desfrutar, Pois é. mano. Ingrato. Bom, o Wade testa Não, não alguns gostaria não, uniformes, ele testa branco, mas sangue, aí aparece o sangue, ele faz um outro uniforme mais palha e depois ele faz o uniforme dele fodão. Que eu acho que não faz o menor sentido. Esse era o momento que o filme era fazer uma piada, entendeu? Tipo, por que ele não zoou o fato de que um cara que não tem habilidades com costura fez um uniforme tão bom? Quem foi que disse isso? Não sei, fato é que agora Deadpool possui essa aparência característica que a gente já conhece e começa a combater o crime? Não, ele quer ir atrás do Ajax. E aí sim a gente volta lá para a cena inicial do filme, porque ele finalmente estava numa emboscada onde ele conseguiu capturar o Ajax. O Ajax estava prestes a morrer. Porém, enquanto tudo isso acontecia lá na mansão X, lá onde os X-Men vivem, o Colossus estava assistindo uma TVzinha quando descobriu esse caso, essa baguncinha que estava acontecendo. Cara, isso aí eu nunca tinha visto não. E aí ele, Colossus, junto com outra personagem, a Míssil Jovem Atômico? Míssil Adolescente Megasônico, eu acho. Eu nem lembro Quase. direito desse filme, Porra mano. é essa? É o nome mais legal que eu já ouvi. Eles dois foram até a grande batalha e começaram a falar pro Deadpool, cara, não pode matar ninguém não, tu tem que ser um X-Men, tu não deve resolver teus problemas assim, tarará, 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 e no meio do caminho o Ajax aproveita esse papinho e ó, vaza. Aí, Deadpool. Ó, eu espero que você esteja vendo. O Ajax é um mutante também, né? Ele supostamente não sente dor, as terminações nervosas dele foram pro então ele não sente dor, na real ele não sente nada. Não sente porra nenhuma, mas e na real tá ele normal. também não é nada. Porque é um personagemzinho qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Tem o filme nenhum é poder. muito legal, é muito divertido, mas esse personagem aqui, ele é muito merda. Eu acho que eles meio que fazem de propósito esse vilão genérico, também sabe? Mas eu acho que podia ser mais espalhafatoso ainda daí, sabe? Você é chato, hein, garoto?
Deadpool é algemado pelo Colossus. O Deadpool corta a própria mão, fazendo uma alusão às 127 horas do filme do James Franco, deixando o dedo do meio pro Colossus. Já viram 127 horas? Alerta de spoiler. 127 Na horas. sequência, ele vai pra casa da Al, onde ele divide ali o aluguel. E lá, chegando naquele muquifo, e aqui tem um detalhe que eu achei maravilhoso, tá? Porque a casa é um muquifo, pensa num muquifo. E tem um aspiradorzinho de pó robô. Gostou? Tá querendo um? Eu quero um. Mas ele tá sem mão, né? Só que lembre-se, ele tem um poder que regenera as coisas, então a mão dele começa a voltar. Mas é um poder meio zoeiro, tá? Porque a mão começa pequenininha e vai crescendo aos poucos. Eu gosto do momento em que ele tá com a mãozinha, ele faz carinho nela. Com a mãozinha. Savé é uma boa personagem também. Eu tô maluca. Ou a sua mão é muito pequena. É do tamanho de um garfinho do KFC. Credo. E nessa altura do campeonato, assistindo ao filme, você já consegue definir se Nossa, vai gostar ou ficou não. estranho Se pra você caralho. curte um humor mais de quinta série, Nossa, uma Deus parada do céu. referencial, que não se leva a sério e tal, e que entende os próprios clichês do gênero, pode ser que você vai adorar esse filme aqui. Mas se você é aquele cara que fala assim, nossa, pra que zoar isso, pra que zoar aquilo, pra que cena de sexo? Ai, o Thor tem que ser mais sério. É, Esse amigo, filme, daí ele abandona pega que a Deadpool proposta não vai dele ser e pra mergulha você. nisso, e é isso. de ser chato. Se for com a intenção de Acontece ver que, bagulho por de herói, mais que essas fitas, algumas não piadas vai. não te peguem, o que é natural, porque esse filme aqui é uma metralhadora de piada, então ele vai acertar várias, mas ele vai errar algumas também. Você não pode jamais falar que o Ryan Reynolds não se esforçou. Porque o que esse cara entrega de carisma e o quanto ele tá se divertindo com esse filme chega a ser contagiante em vários momentos. Pode ser que a piada nem seja tão boa, mas quando ele fala, eu não sei, dá a impressão que realmente ele nasceu pra esse papel, ele sempre quis fazer isso e ele tá adorando. Estou me divertindo tanto. E ele faz isso muito bem, mas eu também acho legal que o filme não fica só na comédia. Tem momentos de romance ali com a Vanessa que pra mim entrega muito a química dos dois personagens, tá ligado? Porque a gente tá lotado de filmes de herói que tentam ensaiar romance entre personagens e fica uma merda. Pega lá o Vingadores Era de Ultron, que queria fazer um romance da Viúva Negra com o Hulk. Que merda que ficou nada aquilo a lá. ver. E aqui é natural, hein? Tipo, Verdade. 1 minuto de filme a gente já comprou o casal e já torce por eles. Meu casal... Bom, o 2024. Wade finalmente cria coragem pra falar com a Vanessa. Ele vai até o clube de strip onde ela tá trabalhando, só que quem também vai lá, o nosso querido Ajax / Francis, que consegue sequestrar a Vanessa. E aí quando o Wade percebe que ela foi sequestrada, é nesse momento que ele decide que agora sim ele vai chegar com o pé na porta, ele vai dar um jeito de recuperar essa mulher, só que ele não vai ir sozinho. Ele vai até a mansão X, chama o Colossus, chama a garota míssil, sei lá o quê, e ele fala assim, ó, vocês deixaram ele escapar, agora vocês vão ir comigo. E tem uma piada muito boa na mansão, que é quando ele fala que o filme só teve orçamento pra chamar esses dois X-Men aleatórios. Não tem mais ninguém, a mansão tá vazia. No segundo filme vai ter uma piada envolvendo isso aí que é genial. Grandona casa, é engraçado. Eu vejo sempre só vocês dois. Parece até que o estúdio não teve dinheiro pra pagar outros X-Men. O trio chega no destino com o táxi do Pinder e... Cara, eu gosto muito do fato deles andarem de táxi com esse indiano, cara. É um detalhe que me pega muito. E esse indiano, ele prendeu o rival dele no porta-mala. E a cada lombada que eles passam, eles escutam... Do Pinder. Ele começa a falar que o cara roubou a namorada dele, que ele tava pensando o que ele poderia fazer, e o cara já tá no porta-malas dele. Do Pinder, não é assim que você vai reconquistar o coração da Gita. Tô orgulhoso. Solta o Bandu e deixa ele em paz. Mata ele. E aí começa assim a batalha final. Deadpool era pra levar as armas, mas esqueceu no táxi do cara e vai lá com as espadinhas dele e suas pistolas. E aqui aparece a Rose O'Donnell também pra batalhar, que é a vilã genérica do filme, junto com outro vilão genérico. Então tem uma batalha de Colossus, Pelo menos Rose ela parece ter O'Donnell um junto poder, com a né? Missile Adolescente Supersônico Megatômico. Começa essa batalha bacana aí, não tem muito o que falar, né? A batalha é bacana, né? Enfia o cacete nessa vagabunda. Olha o palavreado. Não fode. É uma batalha legal, tem a lutação, tem a brigaria, mas assim, não são cenas, já são super impressionantes, não é nada Mas assim, demais. é bem feito, dado o orçamento desse filme que você vai ver no final, entendeu? Porque o filme é barato bem e eles feitinho. conseguem entregar Bem boas feitinho. cenas. O seu... Ah, que fofo. Obrigada. Vixe, mano.
É impressionante o que eles fizeram com essa grana aqui, tá? Fato é que no meio desse rolê todo, a míssil atômico, subatômico, nanônico, ela destrói o cais onde eles estão batalhando. E aí começa a cair tudo. E no meio desses objetos que estão lá está a Vanessa, dentro de uma cápsula, a mesma cápsula que foi usada para torturar o Deadpool. E aí ele dá um jeito de salvar ela para depois cair na brigação com o Ajax. E mais uma vez ele consegue pegar o cara e deixar ele, ó, quietinho, pianinho no chão. Últimas palavras? Qual é o meu nome? Eu tô pouco me fudendo. O Colossus até tenta convencer ele a não matar o cara, né? Então ele começa a falar sobre ser um herói, sobre alguns momentos em que você se forma um herói e tudo mais. E aí o Deadpool pega e mete um tiro na cabeça do cara, porque ele fala que cansou de ouvir esse papinho, né? Eu também cansei. Forma que... Por quê? Você não parava de falar? Wade Wilson finalmente vai conversar com a Vanessa e revelar a aparência dele. Ele tira a máscara e mostra que ele tá com uma outra máscara de Hugh Jackman. É uma piada que fica voltando o filme inteiro, Hugh Jackman. Toda uma hora que ele fala do Hugh Jackman, Wolverine, daí tem uma revista Wolverine, aqui tem a piada de novo. E é maravilhoso, ele tira essa máscara de Hugh Jackman e mostra o rosto todo dele pra Vanessa, que fica chateada, né, porque o cara é fio pra boné, mas pelo menos ele tá vivo e ela beija ele. Depois de um breve período de adaptação e algumas bebidas, esse é um rosto no qual adoraria sentar. E nesse momento o Deadpool olha pro lado e tá lá o Colossus e a garota míssil e ele fala: "Ô, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Vai embora." Super pênis. Que isso, Wade? Olha o palavreado. Temos uma jovem presente. Ué? O que vocês ainda estão fazendo aí, gente? Vão embora! Numa cena pós-créditos, aparece o Deadpool referenciando Curtindo a Vida Doidado, falando que não teve orçamento pra chamar uma galera mais importante pro filme, mas que ele garante que se tiver uma continuação, vai ter o Cable. Na sequência, vamos ter o Cable, um personagem incrível, braço biônico, viaja no tempo. Deadpool teve um orçamento de 58 milhões. Barato assim, até, né? É muita grana, você pensa. Mas pra filme de herói é uma mixaria. E eles conseguiram fazer boas cenas de ação, conseguiram fazer ali momentos realmente empolgantes. Então tá de parabéns o Tim Miller e a produção do filme. Até porque, sabe quanto é que eles faturaram? 782 milhões. O filme foi muito bem avaliado por crítica e público, amplamente tido por muitos como um dos melhores filmes de herói. Mas assim, mais essa pegada de subverter os estereótipos, né? Porque esse filme aqui, ele é muito consciente do que ele é e ele dá uma zoada em cima disso. Sim. Né? É isso aí, perfeito. A recepção foi muito positiva porque é um filme muito bom. Não tem o que fazer, você pode não gostar de Deadpool, mas esse filme é muito bom, ele sabe bem o que tá fazendo, que nem o Miguel comentou, ele tem boas sacadas, tem ótimas piadas e é um filme muito importante porque ele conseguiu trazer essa violência e trazer esse tom para maiores de 18 anos de idade em um filme de herói. E isso foi determinante para que depois a gente tivesse outros filmes de herói fazendo a mesma coisa. Se teve Logan, por exemplo, se teve Coringa, você tem que agradecer a Deadpool, porque isso encorajou os estúdios a fazer uns filmes com uma pegada diferente e tal, e isso foi essencial, porque se eles tivessem feito mais um filme do Logan na pegada do Origins e daquele Wolverine imortal, ninguém ia merecer isso aí, né? Obrigado você, meu compadre. E outra coisa interessante que esse filme fez foi dar uma guinada na carreira do Ryan Reynolds. Esse daqui já era um cara que tava há anos fazendo um monte de filme meia boca. Comédia romântica. O melhor filme dele era O Enterrado Vivo. O resto era, sabe, vários filmes ruins, vários fracassos. E a partir de Deadpool, esse cidadão se transformou num dos atores mais amados do mundo, cara. First of all, I love you. Eu já gostava dele da comédia romântica. E foi fazer o Deadpool em vários outros filmes, como Detetive Pikachu. Bom Deadpool. Ele também fez o Deadpool lá no Hobbs e Shaw. Bom Deadpool. Ele também fez o Deadpool no Free Guy. É um bom Deadpool esse. E eu sei fazer de tudo, eu sou um camaleão. Com tanto sucesso, é óbvio que uma continuação iria chegar, e ela chegou 2 aninhos após o primeiro, lançando em 2018. Deadpool 2 agora tem direção de David Leitch, de Trem Bala e o dublê, e roteiro mais uma vez do Ed Reese e do Paul Wernick, além do Ryan Reynolds, que participou para colocar uma piada de peido aqui ou ali. E Deadpool 2 nos mostra que o Wade tá matando uma galerinha aqui, uma galerinha ali, fazendo uma baguncinha pra tudo quanto é lado. Mas uma coisa deu pra perceber, né? O quê? A direção tá melhor disso aqui, né? Tá mais bonito esse filme, né? Ai, caralho! Caraca, tempo! Corta!
É que o David Leitch tem uma boa experiência com cenas de ação, é o cara que já dirigiu filmes como Atômica, Hobbs e Shaw, então ele realmente entende dessa parada e isso é notável na primeira cena de ação do filme. Já dá pra ver que a gente tem aqui um outro nível de coreografia, de direção, pra esse tipo de cena é incomparável. O David Leitch é muito superior. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas nessa abertura a gente vê que tá chegando o aniversário de namoro do Wade com a Vanessa. Ela tá feliz da vida, ela já chega e entrega pra ele um DIU, que significa que ela tirou o DIU, então eles estão prontos ali pra engravidar. O Wade já começa a se imaginar como pai. Será que o bebê dele não vai nascer feio? Tirou o DIU. Não sei, mas eu acho que ele nasceria com superpoderes. Eu digo nasceria porque, infelizmente, um grupo de bandidos invade a casa do casal e Vanessa morre baleada. Nossa, ladrão. Não acredito. E essa cena, por incrível que pareça, tipo assim, é um filme de comédia e tal, mas é bem impactante, né? Porque eles conseguem criar uma boa relação entre os dois personagens, uma química muito Então quando ela morre aqui é triste e não é só a gente ficar triste não, tá? O Deadpool fica arrasado e resolve que vai tirar a própria vida se explodindo. Vai se fuder, Wolverine. Primeiro ele entra na minha onda de filme pra maior de 16 anos. Cara escroto. Porém, como ele tem o poder de regeneração muito forte, a única coisa que acontece é que ele acaba desmaiando. E no meio desse rolê, o Colossus vai até lá, pega ele, leva pra mansão X e ali acontecem alguns momentos muito bons do filme, como o Deadpool acordando, descobrindo ali a cadeira do Xavier e andando com ela pela mansão. E aqui tem uma das, se não a melhor piada dessa franquia Deadpool, tá? Porque ele tá andando ali pela mansão e ele comenta, pô, nunca tem nenhum X-Men famoso aqui, é sempre só tu, Colossus, e essa adolescente aqui. Sério que o estúdio não vai ter dinheiro pra contratar nenhum outro ator famoso? E nesse momento tem uma porta aberta. E lá dentro dessa sala tem todos os atores dos X-Men da época, que era tipo X-Men Apocalipse, X-Men Fênix Negra. Então tem um monte de ator famoso lá, James McAvoy, o Nicholas Hoult, o moleque que faz o Ciclope, uma galera. E a grande sacada é que o Deadpool não vê isso, né? Rola uma mudança de ângulo de câmera, enquanto ele tá reclamando, os caras estão aqui do lado todos e fecham a porta. Cara, essa cena é maravilhosa. Muito bom. Aquilo serve pra quê, hein? Pra voar 90 centímetros pra pegar um farelo de bolinho no ar? Não. Muito bom. Bom, tentando mudar de vida e entendendo que não consegue se matar, o Deadpool resolve que vai aceitar aí ser estagiário dos X-Men e vai até uma missão onde ele tem que ajudar um garoto maluco no orfanato. Esse orfanato aí tem vários mutantes e um desses garotos é um mutante muito poderoso. Ele consegue tacar fogo nas coisas, queimar tudo. Ele é uma ameaça. E aí? Não chega perto, Pô, senão a Justin Bieber morre. Justin Bieber? O moleque chamou de Justin Bieber. Esse garoto, o Russell, resolve que vai tacar os araios e o Deadpool pensa, vou meter uma bala na cabeça dele. Mas o Colossus começa com aquele papo, não pode matar, tem que ressocializar, entendeu? A violência não é a resposta. Não piore a situação. Regras foram feitas pra Não, se ele matou alguém vai ter que morrer também. Mata. O Wade até tenta fazer assim, mas não dá certo, então ele joga a espada e bate com o cabo na testa do menino. Aí o menino desmaia e quando eles vão prender o garoto, ele percebe que esse menino, o jovem Russell, ele vem sendo abusado pelo diretor do orfanato. Aí ele fica pistola, mata 2 funcionários desse orfanato e acaba sendo preso junto com o menino. E aí eles acabam indo para uma prisão conhecida como geladeira, onde todo mundo usa um colar que tira os poderes dos mutantes. E o garoto tem o plano de ser o maioral dessa prisão aí, tentando convencer o maior cara a ficar do lado dele, mas tudo que ele consegue é um soco no olho. Primeira regra do pátio, ô cuzão. Achar o maior cara e fazer ele de... Esse moleque é chato, tá? Temos que tirar o elefante branco da sala. Esse moleque é muito chato no filme. Assim, o papel dele faz sentido, ele é abusado, ele quer se vingar e tal. Mas as caras e bocas que o gurizinho faz não dá, né? É só pra rir mesmo. Fala sério. E em paralelo a isso, a gente conhece o Cable, um viajante do tempo que tem um braço metálico. E tem uma clara referência a Exterminador do Futuro aqui, porque ele faz uma viagem pro passado, ele chega, bate em 2 caras, pega a caminhoneta, entendeu? Referências. Em que ano estamos? Que pergunta mais idiota é essa, meu?
Adoro referências. E quem faz o papel de Cable é ele, A Josh trilha Brolin, sonora ou também, Thanos os também, né? efeitos. Perfeitamente balanceada. Pesado, né? Depois de pegar a caminhoneta, Eu ele gosto. chega até a geladeira e começa a perseguir Deadpool e o garotinho. feitinho, E o tá Deadpool ligado? tenta proteger esse garoto, porque ele pensa, cara, esse Cable é um maluco, ele é um lunático, quer matar geral, mas daqui a pouco ele começa a entender os motivos desse viajante do tempo. Acontece que ele tá falando que o Russell no futuro vai ser um grande assassino, que vai tacar o zaralho e que vai ser o responsável por matar a família de Cable. Mas isso é papo de maluco, o Wade não dá muita bola, continua tentando proteger o Russell, até porque ele criou uma espécie de espírito paterno dentro dele quando a mulher começou a falar Um sobre vínculo. gravidez, entendeu? E aí ele tá vendo no Russell, assim, quase que esse filho que ele quer proteger. Então ele começa a ajudar esse garoto, começa a brigar com o Cable, consegue se libertar do colar que tira os poderes dele e os dois saem se pegando no pau do lado de fora. Que delícia. Ixi. Isso aqui faz o quê? No meio da porradaria entre Deadpool e Cable, acaba acontecendo uma explosão, os dois caem fora daquela prisão e o garoto Russell fica lá ainda, coitadinho, não conseguiu escapar. E quem disse que isso é problema meu? Só que aí ele tá lá sozinho, ele pensa assim, caraca, o Deadpool me abandonou aqui, entendeu? Quer saber? Eu vou fazer amizade. E aí ele vai até uma cela um pouco mais distante e começa a tentar se aproximar de um tal de fanático. Precisamos de um código secreto. A fórmula do primeiro de ser uma metralhadora de piadas e referências continua aqui no segundo filme e faz isso muito bem, e vou dizer, talvez até melhor. Eita, opa. Porque as piadas pra mim encaixam mais, a ação é mais bem dirigida e tem várias referências a quadrinhos pra quem gosta de Cable, como é que Não, funciona o esse vilão personagem, ficou viagem mil no vezes melhor futuro, que o viagem... Ajax. Isso é muito legal, então você assiste o filme e fica entretido o tempo inteiro, né? Também tem as referências pra quem gosta dos filmes, né? Aqui, por exemplo, quando o Cable aparece e ele é todo sisudo, ele tem um tom muito diferente, muito menos falante do que aquele vilão do primeiro filme, o Deadpool pergunta pra ele se ele tem certeza que não faz parte do universo da DC, porque ele é muito mais trevoso, entendeu? Então ele também tem essas brincadeiras ainda com os filmes de heróis. Você é tão sombrio! Tem certeza que não é do universo DC? Como ele não conseguiu salvar a Vanessa da morte, o Wade resolve que vai salvar o garoto Russell da prisão. Só que para isso ele precisa de uma equipe, já que os X-Men meio que não são uma resposta muito boa para os problemas dele. Então ele resolve fazer os próprios X-Men dele. Só que aqui se chama X-Force, já que X-Men é muito machista, né? Já que exclui as mulheres da equação. Lactação. Eu sempre fiquei ofendido com o machismo descarado no nome do grupo X-Men. De agora em diante, vamos nos chamar de X-Force. Pronto, começou a lacração. E esse grupo X-Force já teve várias formações nos quadrinhos e tudo mais, mas aqui realmente é pra fazer piada com os X-Men. E vou dizer, é uma ótima piada. Eu adoro que eles vão fazer uma contratação de quem vai entrar na parada e eles pegam todo mundo, entendeu? Tipo, não é esse aqui foi escolhido, esse aqui foi deletado. Não, qualquer um que aparece lá eles aceitam. Tá contratado. Ali tem o Zeitgeist, que é um cara que vomita ácido. Tem o pai do Chris. Tem a Domino, cujo poder é ter sorte. E principalmente tem o Peter, um cara que não tem absolutamente nenhum poder, é um cara normal. E eu adoro a cena em que o Peter é recrutado, porque lá no fundo tá o Dopinder, o indiano do táxi. E ele quer ser um herói, ele quer participar da brincadeira e nunca tem espaço. E agora ele olha os caras contratando o Peter, um aleatório, e ele fica muito puto. Tem algum poder que você queira contar? Tem alguma... Não, eu só vi o anúncio e achei que podia ser legal. Tá dentro. A X-Force descobre que o Russell vai ser transportado ali para outro local e tal, por meio de um comboio. Puta, Eles resolvem né, atacar o comboio. Então tem todo um plano de que eles vão pular de paraquedas, vão atacar o comboio, vão resgatar o garoto e tal, e a missão começa. Só que é maravilhoso que... Essa cena é muito boa, tá? Essa cena é maravilhosa. Eles vão pular de paraquedas e tá todo mundo andandinho assim de paraquedas e vai daqui a pouco o Peter, bem sério assim com o bigodinho dele. Mas o melhor é que conforme eles vão descendo de paraquedas, por um, os membros da X-Force vão morrendo. Tem um cara que é atropelado, tem um cara que é invisível, que é torrado num fio elétrico, e o cara invisível é o Brad Pitt. É, ali tem um framezinho onde a gente pode ver que é o Brad Pitt. Vai ver que o vento não leva o que ele não vê.
Jura? Tem o Zeitgeist que cai num triturador, aí o Peter vai ajudar ele e o Zeitgeist vomita. O Zeitgeist é o cara que vomita ácido. Então quando o Peter vai ajudar, o Zeitgeist vomita nele e ele morre. Morreu todo mundo. Caralho, que porra é essa? Cara, isso é maravilhoso. Ele fica só a Domino e o Deadpool. E ele fala, já que morreu os outros, vai tu mesmo. E a Domino tem um poder irado. Porque ela falava assim, eu tenho sorte, meu poder é esse e tal. E o Deadpool ficava falando, mas isso não é poder nenhum, isso aí não tem nada a ver. Só que, cara, aqui a gente vê como é que funciona o poder e é muito criativo, né? Porque todas as coisas que podem acontecer no cenário acontecem pra favorecer ela, né? Eu gosto muito de quando ela tá caindo de uma altura absurda e do nada aparece um inflável infantil ali embaixo, cheio, assim. Amortece a queda dela e ela sobrevive. E é muito bem dirigido, cara. É uma mistura de comédia com ação que funciona demais, cara. Pelo visto, a Dominó é meio fodona e talvez, possivelmente, um pouco sortuda. Superpoderes que todo mundo queria ter. Mas o Cable também aparece nesse local querendo matar o garoto Russell. Aí começa uma porradaria de Deadpool, Cable, Domino, uma galera, é uma porradaria e é uma cena maravilhosa, como eu falei, muito bem dirigida. Não tem nada que eu não mate. O ódio também, né, Alguém sabe lutar? Karatê. E aqui a gente tem também outra piada genial desse filme, que é o momento em que o Cable chega pro Deadpool, dá um tiro nele e o Deadpool consegue cortar a bala ao meio com a sua espada. Referenciando o X-Men Wolverine Origins, lá onde o personagem dele ficava cortando bala. Na sequência, o Cable decide, bom, já que ele cortou uma, vamos ver se ele corta várias e começa a atirar com muita velocidade. E o Deadpool começa a mexer as espadas com muita velocidade. Porém, várias dessas balas passam e perfuram o corpo dele. Cara, eu acho uma pena que essa cena tava no trailer do filme, porque ela é genial, essa cena é genial, velho. No meio desse rolê, o fanático que tava ali no comboio junto com o Russell dá um soco no chão, consegue libertar todo mundo e aí ele entra na brigação. E o fanático, meu amigo, ele consegue derrubar tudo e todos. Inclusive ele pega o Deadpool e quebra o cara ao meio. Rasga. Rasga. Arregaça. Arregaça. Vou te partir ao meio agora. Que jeito mais fanático de se falar. Caramba! Caramba! E aí o filme vai repetir a piada do primeiro, que era Deadpool recuperar a mão dele, só que agora é recuperar as pernas dele. Ele começa como perninhas de bebê e tal, e tem toda uma sequência... Cara, que idiotice. Dele sentado no sofá com a pingola de fora. Eu tendo a acreditar que foi o Ryan Reynolds. Só pode. Porque o detalhe da pingola, sabe? Escolheu o cafofo errado pra fuder o futurista. Isso é mesmo necessário. Eu sou um diabo necessário. Bom, mas é justamente ali, enquanto o Deadpool tá na casa da Al e tem os amigos dele em volta, que aparece o Cable, que dessa vez sim fala tudo direitinho, como a esposa dele faleceu, como a filha dele também morreu, como elas foram assassinadas pelo Russell do futuro. E agora ele combina com o Deadpool que eles vão então parar esse garoto. Mas o Deadpool exige que ele tenha 30 segundos para poder convencer o menino antes do Cable matar ele. Promete que vai me dar uma chance de fazer ele mudar a escolha. Você tem 30 segundos. Hein? O quê? Não. É o que eu posso fazer, é pegar ou largar. O Cable aceita e pra findar o acordo, o Deadpool se levanta do sofá, dando seus primeiros passos de bebê com as pernas novas e aperta a mão do Cable. E essa cena é maravilhosa, porque tem toda uma trilha sonora empolgante dele levantandinho. Ele vai cagando meio torto, né? Esse cara é foda. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. O primeiro filme tinha um orçamento muito baixo para filme de herói. Só que, como deu muito certo e fez muita grana, o pessoal pôde agora investir muito mais. Então, toda aquela sequência de ação que era mais comedida no primeiro, ficava só no hangar e tal, aqui vai para a cidade inteira, entendeu? Aqui é um avião caindo, tem várias sequências de ação muito maiores. E o filme sabe aproveitar, não é aquela continuação do mais maior que fica ruim. Aqui eles conseguem melhorar tudo praticamente, né? Ele prende você o filme, tá ligado? Ele não faz você chegar nos 30 minutos e falar, o que eu tô fazendo? Tem um ponto que talvez você possa dizer que não melhorou tanto, que é a parte de CGI, né? O primeiro filme tem alguns efeitos que não são muito convincentes. Esse aqui também vai ter a perninha, que é meio esquisitinha. Tem o fanático, que claramente é um bonecão, mas o filme consegue escapar pela tangente e tratar com humor essas cenas. Tanto que eles começam a falar sobre batalha de boneco de CGI, sabe? Ele sabe como zoar os próprios defeitos.
O Russell e o Fanático chegam no orfanato onde aquele professor abusava do garoto e ele resolve que vai se vingar querendo matar esse professor, tacam fogo no orfanato e começa uma loucura. Só que chega lá, Domino, Deadpool, fogo no Cable cu do e professor. até o Dopinder, o indiano. E começa a grande batalha final, é tiroteio, é loucuragem, só que daí o que acontece? Isso acaba virando uma parada de proporções gigantescas, e aí os X-Men são obrigados a intervir. Mas quais X-Men vão aparecer? Colossus e míssil subatômico adolescente. Mas é a namoradinha também agora dela. E ela tem uma namorada agora que vai junto. Oi, Wade. Oi, Yukio. Por favor, não. Vocês são um casal super fofo. Sério. Onde é que eu tava mesmo? E aí começa, como o Deadpool mesmo fala, a batalha de boneco de CGI, tá? Porque Você viu, dá pra é ver o uma Fanático expressão contra o facial dele Colosso. falando, Com direito a mas soco no ficou saco. tão E bom com o direito a personagem piada que ruim, tá? Aqui tem uma piada que eu ele acho que é fala, completamente tá fora. E aqui mostra quando talvez o roteirista vira adolescente demais. Porque quando é o Deadpool fazendo piadinhas sexuais, tu até entende. Mas o Fanático falando que vai derreter o Colossus e fazer um anel peniano, do nada, né? Não precisava, né? Deixa com o Deadpool essa parte aí. É verdade. Deadpool que ele é um galinhão. derreter você e fazer um anel peniano. É horrível isso. Bom, o Colossus ficou consegue bom, pegar um cabo de energia e enfiar no rabo do Fanático. E assim ele acaba desabilitando o vilão. Já Mas o é Wade normal. tenta fazer o Russell desistir da ideia de tacar fogo no orfanato inteiro. Então ele começa a falar assim, pô, confia em mim e tal. Pô, não confia em mim? Então eu vou botar aqui, ó, a coleira, vou perder meus poderes pra te mostrar que eu tô totalmente vulnerável. Pra você matar ele, você vai ter que me matar, enfim. Rola toda essa confusão. E o Cable, percebendo que não vai funcionar esse plano, ele decide que vai meter bala no Russell. Pipoco no coco. Pipoco no coco. Deadpool sai correndo, se joga na frente da bala e aí começa no processo de morte dele. Afinal, ele tava usando os poderes, não tem como se regenerar. E aí eles falam, tá, mas eu vou tirar a coleira pra tu poder ter os poderes, mas ele não quer. Lembra que no início do filme ele queria se matar? Aqui ele aceita esse destino fatal e resolve que vai morrer. Ô, gente, por um momento, nós fomos uma equipe muito boa. Só que ele não morre, né? Demora muito mais do que ele imaginava. E aí é mais uma cena cômica. Que aqui é curioso, porque geralmente tem algumas piadas que se alongam demais e acabam perdendo a graça. Mas aqui a piada tá justamente no fato de que ela não termina quando deveria terminar, entendeu? E aí eles ficam enrolando, ele faz uns 3 vezes discursos diferentes e não morre nunca. Como é difícil morrer. Eu amo tanto ficar com vocês, tanto. Morre, diabo! E não morre mesmo, porque o Cable, que ainda tem uma fichinha, ele tem uma última viagem no tempo pra fazer, ele volta a uma... Mas por que só tem uma? Não deve ter várias? Roteirinho fraco, né, gente? É porque por algum motivo ele só tem mais uma fichinha, que é pra ele ficar preso ali. Roteiro preguiçoso? É um roteiro preguiçoso, que é inclusive o que o Deadpool fala, né? Isso é muito bom, cara. Quando eles dão uma dessas desculpas esfarrapadas, o personagem vai lá e fala, caraca, que roteiro preguiçoso. E aí a gente acha graça. É bom que a pessoa que olha com aquele olhar de profissionalismo volta total o tempo ao momento em que o Deadpool tomaria o tiro e dá um jeito de colocar uma fichinha de fliperama ali, onde a bala pegou. E aí ele sobrevive. Seu viajante do tempo, filho da puta. Você fez isso por mim? Peraí, você não pode voltar. No final, o Russell vê essa situação, o Deadpool ia morrer por causa dele e tal, acaba aceitando que não tem que matar, que tem que perdoar o cidadão, e assim ele acaba não virando esse assassino no futuro que ia matar geral, entendeu? Inclusive aquele ursinho que o Cable levava junto tava queimado, que era da filha dele, não tá mais queimado. Ou seja, tipo, de volta pro futuro, deu certo a parada. Só que o professor pedófilo tá vivo ainda, né? Todos vocês, mutantes nojentos, vão apodrecer no inferno com o moleque! Suas almas estão além da redenção! E aí o próprio Deadpool fala, não, a gente não vai matar ele, a gente vai ser superior, vamos mudar nossa maneira de atuar. Tem que mudar o mindset. Tem que mudar o mindset, só que nesse momento o indiano Dopinder chega com o táxi e atropela ele. E eu gosto muito que no fim das contas ele conseguiu participar. Eu só queria isso, né? Ele só queria esse minutinho de fama e ele teve. O dia do julgamento chegou! Coragem do caralho! Na cena pós-créditos, o reloginho de viagem no tempo é consertado pelas X-Men e aí o Deadpool começa a fazer alguns consertos na linha do tempo. Um deles é salvar a Vanessa, então agora ela vai ficar viva. Outro é matar o personagem Deadpool lá em Wolverine Origins, porque era uma versão muito merda. E pra mim a melhor de todas é ele voltando até a casa do Ryan Reynolds e metendo uma bala na cabeça dele enquanto ele lia o roteiro de Lanterna Verde.
Pô, isso é muito bom, velho. É bom demais. Vamos fazer sucesso, garoto. De nada, Canadá. E tem também um momento em que ele volta pra salvar o Peter. Ele não voltou pra salvar nenhum outro da X-Force. Só o Peter. X-Force! Vai embora! Tá bom, então. Isso foi bem assustador. Vai pra casa, vai, Crush. E tem uma versão que ele volta pra matar o bebê Hitler também, né? Tem uma versão dos cinemas desse filme e uma outra versão estendida com mais cenas. E aí, numa dessas cenas aí, tem ele matando o bebê Hitler. Maximum effort. Deadpool 2 teve um orçamento maior de 110 milhões e faturou quase a mesma coisa, 785. Novamente, é um filme muito bom, muito bem avaliado pela crítica e público, mas tem uma galera que diz, nossa, isso aqui é pior do que o primeiro, exageraram demais e tal. E pra mim essas pessoas estão completamente loucas, porque esse Deadpool 2 é tão bom e, na minha opinião, melhor ainda que o primeiro. É sádico muito forte. Os dois filmes são muito bons, acho que eles trabalham bem o humor, são muito conscientes. Eu gosto muito quando eles pegam algum defeito do filme e conseguem zoar isso. Acho que mostra que eles sabem que aquela batalha de boneco é uma batalha de boneco. É, e assim você vai falar, mas tem piada que não funciona, tem vezes que o roteiro se passa, e é verdade, sabe? Tem vários momentos que são questionáveis. O próprio amigo Weasel lá, não é sempre que ele funciona, às vezes ele é mó chato, tem várias sequências que são bobas e tal. É verdade, mas o conjunto da obra é um filme de herói diferente e que consegue fazer algo refrescante pra esse subgênero, né? E agora a gente vai ter o Deadpool no MCU. Acontece que, como todo mundo sabe, a Fox foi comprada pela Disney. A Disney é quem comanda esse universo todo e eles já vêm há algum tempo ensaiando a introdução dos X-Men no MCU. Tem muita gente que defende, inclusive, que os X-Men são a salvação desse universo da Marvel. Nossa, e agora a gente vai ter pela primeira vez uma produção do Deadpool sob o guarda-chuva da Disney, que vai ser Deadpool e Wolverine, o terceiro filme do anti-herói, que vai ter novamente o Hugh Jackman interpretando o Wolverine. É, ele morreu em Logan, mas ele volta, entendeu? Porque o dinheiro fala mais alto e ainda bem que voltou, porque tem mais uma oportunidade pra gente ver ele interagindo com o Ryan Reynolds, né? Que fez piada com o Hugh Jackman nos dois Deadpools, entendeu? Sempre que ele podia, ele fazia uma piada e agora eles vão se encontrar e, cara, é praticamente impossível esse filme ser ruim, né? Vale ressaltar que esses dois são amigos na vida real, dá pra ver que eles têm uma química muito grande, então a gente torce pra que isso esteja no filme, pra que a Disney não barre a violência, pra que ela não barre essas piadas sexuais bestas do Deadpool, que ela não fique enchendo só com piada da Disney. Deixa eles fazerem isso, eu vou comentar sempre já ficar mencionando o Kevin Feige, o que a Disney deixa ou não deixa fazer, deixa ser Deadpool, porque se deixar, vai ser bom, assim como esses dois filmes. Deixa edições 1000 graus. Naturalmente, eu não quero ver você chorar. Me transformei agora. Porra, me fodeu pra acabar. Então, antes de terminar o vídeo, vamos fazer um ranking de melhores e piores. Pra mim, melhor é o segundo, depois vem o primeiro. Pra mas mim, melhor assim, é o segundo, depois vem o primeiro também. Durante muito tempo, eu afirmei que o segundo filme era bem inferior ao primeiro. Estava errado. O segundo filme é muito bom. Gostei mais dele do que do primeiro, inclusive. É isso. Tamo junto, família. Se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer. Logo menos quando sair a parte 2, que o filme vai ser lançado. Eles vão fazer a parte 2 e a gente vai assistir todo mundo junto. Então deixa o like. Tá ligado? É só isso, papai. Tamo junto.